Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Ontem eu falei sobre o porquê que os brasileiros estão indo embora e eu falei bastante sobre a gente focar nas coisas positivas e hoje eu resolvi trazer para vocês os 8 pontos positivos que eu gosto muito daqui, para que vocês tenham, através da minha visão, o que é realmente bom e o que vale a pena realmente aqui em Portugal. Lembrando, gente, que amanhã, né? Hoje eu fiz um vídeo bônus, né? Vocês sabem que eu não gravo aos sábados, mas eu fiz um vídeo bônus porque essa semana próxima, como vocês sabem, eu tô indo pro Brasil e provavelmente a gente não vai ter vídeo na próxima semana. E aí, por isso que eu resolvi fazer um vídeo extra agora aqui no sábado, lembrando que as inscrições para a palestra do dia 28 terminam amanhã, tá? Domingo, dia 23. Então vamos lá. A primeira coisa é a franqueza, né? E aí a gente, claro, que se acostuma com isso. No início a gente até assusta com isso, porque a gente nunca vai direto ao assunto, né? Essa é bem a verdade. A gente tem essa preocupação, a gente como brasileiro tem essa preocupação de não magoar os outros, né? Então a gente fica cheio de dedos, a gente pisa em ovos, né? Pra não falar diretamente e tal. E aqui não tem rodeios, tá, gente? Eles falam diretamente, não tão preocupados se você vai ficar magoado ou não, mas não por falta de educação ou porque eles não estão preocupados com você. Não, não é isso. É porque culturalmente é assim. E aí eles, de fato, não tem essa preocupação, porque como todo mundo age dessa forma, ninguém tá preocupado, vai ficar chateado, não vai, porque ninguém fica. Né? É muito engraçado, às vezes eu vejo uma discussão, entre aspas, né? Uma conversa mais acalorada, mas depois de 5 minutos tá tudo bem. E a gente depois de um ano, né, que a gente está aqui, a gente acaba se acostumando e a gente também se insere nessa cultura, ou seja, a gente já também não mede tanto as palavras para poder falar o que pensa ou o que precisa ser falado naquele momento. Então, permite realmente que a gente seja mais franco, que a gente seja mais verdadeiro, né? Não que a gente não seja, né? Mas que a gente fale diretamente o que a gente pensa, o que a gente sente, sem muitos rodeios. Então, isso é super legal. E é uma coisa que faz muito bem pra gente, tá, gente? É libertador, é bom mesmo, tá? No começo a gente fica um pouco receoso com essa situação, porque a gente não tá acostumado, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai realmente se inserindo nessa cultura e tendo bastante facilidade para agir também dessa forma. A segunda coisa que eu acho super interessante aqui é a preservação do histórico, né, da história de Portugal. Então, todas as cidades que você vai tem alguma coisa, tem um monumento, tem coisas preservadas para que a gente conheça a história de cada região, de cada local. Eu sempre lamento muito, eu vivo falando isso aqui em casa, que eu lamento muito por São Paulo, por exemplo, não ter preservado tantas coisas da história. Né? Então, assim, São Paulo também tinha bondinho, como tem aqui no Porto, em Lisboa, mas não tiveram esse feeling de ter preservado isso. Hoje talvez seria um ponto turístico, alguma coisa que movimentasse muito a questão do turismo, como acontece aqui. Mas infelizmente não foi preservado. Então muitas coisas que tinham antigamente, que poderia ser realmente uma coisa muito valiosa, para o Brasil, se perdeu ao longo dos anos. E aqui não, aqui é tudo muito preservado. Então isso é maravilhoso. O terceiro ponto é em relação à comida. Vocês já devem ter percebido que se vocês pegarem um vídeo meu de janeiro desse ano, vocês vão ver que eu tava pelo menos aí uns 6 quilos mais magra, mas não tem jeito, a comida daqui é excelente, é muito boa. E outra coisa que eu acho super interessante aqui, vocês dificilmente ou não vão encontrar restaurantes self-service, aqueles que têm a comida à disposição para você ir lá e pegar, pesar, né, e se alimentar. Aqui, a grande maioria dos restaurantes são à la carte. E a gente, à medida que o tempo foi passando, a gente foi observando, né? E o que a gente observa? Que quando o restaurante é à la carte, as pessoas têm o hábito também de almoçar durante a semana, no intervalo do trabalho,
as pessoas se falam, as pessoas se conversam enquanto esperam a comida. Diferente do que a gente vê no Brasil, naquela correria que a gente vive, né? Vai lá, pega o prato, põe a comida, come, né? Engole a comida em 10 minutos, levanta, sai, deixa o espaço pro próximo. E essa correria você não vai ver aqui, você não vai encontrar. Então isso é uma coisa que realmente a gente tem dado muito valor, porque melhora muito esse momento que a gente tem do dia. O restante do dia pode ser na correria, mas aí esse momento da alimentação mesmo, ele passa a ser um momento aí sagrado mesmo. A quarta coisa são os descontos, tá? Tanto na questão dos saldos, quanto no dia a dia mesmo, nos comércios, né? Principalmente supermercado, que é uma coisa que pesa muito no orçamento familiar. O que a gente observa é que os descontos são realmente reais, né? Principalmente se você tem os cartões, né? Os cartões de desconto dos mercados, dos comércios e tal. Então, isso realmente funciona. E nos saldos, os preços também baixam consideravelmente e a gente não tem aquela sensação de ser enganado. Sabe aquela frase que a gente está muito acostumado a falar, a metade do dobro, né? Isso a gente realmente não vê aqui. Os preços são lineares e vale lembrar que as lojas têm sim diferenças de preços de uma para outra. Entretanto, quando uma faz uma promoção, em geral a outra já fica ali atenta, né? A concorrência fica atenta e os descontos realmente são reais e dá pra gente economizar um bom dinheiro dessa forma. Esse ponto que eu vou abordar aqui, provavelmente algumas pessoas vão, que principalmente as que já estão aqui, vão discordar de mim, mas eu particularmente não tive problema nenhum e inclusive eu tenho sido muito bem atendida. É a questão do atendimento, né? Atendimento ao público. Gente chata existe no mundo todo, tá? Eu tenho histórias aqui que eu conto de locais que eu fui no Brasil, sendo brasileira lá, meus conterrâneos, e eu fui super maltratada. E aqui eu não tive realmente alguma situação de um tratamento mal nem nada. Pelo contrário, as pessoas que trabalham no comércio, né, as pessoas que dependem de venda, que dependem de comissões, né, os vendedores e pessoas que são do comércio, em geral, são muito educadas, são muito agradáveis. E eu tive, claro, muita sorte até agora, porque assim, nas finanças, eu tenho um atendimento assim incrível. São funcionários que são funcionários públicos, não dependem de mim para estar lá, mas eles me tratam assim maravilhosamente bem. Eu tenho casos de atendente de supermercado, né, caixas de supermercado, que inclusive tem uma aqui perto de casa que ela é fantástica, ela ainda brinca com a gente, imita os brasileiros, o jeito que a gente fala, e eles imitam certinho, é incrível, a gente ri muito com isso. Prestador de serviço para fazer obras em casa, enfim, de um modo geral, o atendimento tem realmente me surpreendido. O tempo de resposta é um pouco diferente do que a gente tem no Brasil. No Brasil, geralmente, como a concorrência é muito grande, geralmente a gente recebe um tempo de resposta mais rápido do que aqui, mas não quer dizer que eles não estejam ligando pra gente, é normal, é o tempo deles mesmo e a gente vai se adaptando com isso e vai se acostumando também. O sexto ponto são as belezas naturais, né? Portugal tem realmente pontos incríveis e todo canto que a gente vá, a gente tem que parar para tirar uma foto, a gente tem que entrar para conhecer, porque realmente para todo lugar que você vá, até para o interior, que a gente acha que de repente não tem muita coisa linda, né? Eu acho que vale a pena a gente explorar realmente Portugal antes de começar a sair, viajar pela Europa, que também é muito fácil, a gente também vai gravar um vídeo a respeito disso, mas Portugal tem muito o que se conhecer, vale muito a pena, e claro que se você tiver condições para isso, viajar por Portugal é super barato, as coisas são baratas e não se precisa de muito para realmente se inserir nessa beleza natural que o país oferece pra gente. O sétimo ponto é o trânsito para os pedestres.
Vocês já devem ter, quem já veio aqui, quem já teve a oportunidade de vir, já viu que quando o pedestre ele encosta ali na faixa de pedestres, os carros param para a gente poder atravessar. E isso é fantástico. A gente sabe que em algumas cidades do Brasil isso já acontece, Brasília acontece isso já, tem essa cultura já inserida. Muitas cidades do sul do país também tem, mas não é em todo canto, né, que a gente vê isso. E aqui sim, em todo o país tem essa cultura de que o motorista para o pedestre passar. Gente, um alerta. Sempre tem uns malucos que às vezes não dá tempo, ou então que corre muito, que acaba passando e não presta atenção em quem tá passando. Então, por precaução, sempre dá uma olhadinha para não correr o risco de ser atropelado. Mas de modo geral, em via de regra, eles param sim para o pedestre passar e eu acho isso fantástico. O último ponto, que vocês vão falar que eu sou maluca, mas não é não. É sobre o clima de Portugal. Vocês vão falar, você é louca, porque é muito frio e tal. Mas Portugal tem o clima definido, né? A primavera, você vê a primavera, você vive a primavera, o outono, mesma coisa, as folhas caindo, o inverno é frio mesmo, não tem jeito. E o verão nem se fala, né? É uma festa, porque realmente é bem quente. Então, o que acontece? Os climas, as estações do ano, né? Não o clima, mas as estações do ano são extremamente definidas. E aí o que acontece? Você consegue se programar, né? E uma característica de Portugal que é bem diferente do Brasil é que no verão é seco. E no inverno chove muito, diferente do Brasil, que no verão no Brasil faz muito calor durante o dia, geralmente à tarde chove muito, e no inverno geralmente ele é mais seco, né? Ele é mais seco com chuvas, mas assim muito pontuais. Então aqui tem essa diferença, essa característica que é diferente, mas sabendo que os climas são bem, as estações na verdade são bem definidas, a gente consegue se programar também melhor, né? E a gente realmente consegue viver essas estações direitinho. Então esses são os 8 pontos que eu gosto demais daqui de Portugal. Espero que isso sirva até de ânimo, né, para quem já está aqui e para quem está chegando. Lembrando que, claro, que vai ter aí algumas dificuldades no meio do caminho, mas é mais uma forma de motivar vocês para que vocês vejam os pontos positivos, né? Veja a parte boa que Portugal tem para oferecer para vocês. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês e até o próximo vídeo.